Eu venho aqui nessa quinta-feira, de certa maneira, para tratar mais uma vez de assuntos relativos à Comissão de Assuntos Econômicos. O país e os estados da Federação vivem um momento absolutamente especial. O governo tomou uma decisão de aprovar fatiadamente uma série de procedimentos no que se refere ao Pacto Federativo, no sentido de promover o desenvolvimento econômico, social, para que os estados brasileiros venham a se beneficiar dessa nova ambiência que, sem dúvida nenhuma, a presidenta Dilma e os seus ministros, e mais especificamente o ministro Guido Mantega, têm procurado e têm trabalhado de tal maneira que o Brasil se consolide como uma grande federação, onde nós venhamos a reduzir as diferenças regionais e, ao mesmo tempo, incentivar a produção brasileira. Todos nós sabemos, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, da crise que vivemos, especialmente a Comunidade Econômica Europeia, com muitas dificuldades. A Grécia, nós temos agora uma votação no domingo, uma votação fundamental que pode trazer muitas consequências, inclusive com a permanência ou não da Grécia na Comunidade Econômica Europeia. Vimos a Espanha agora, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, a Espanha solicitando um socorro da Comunidade Econômica Europeia para fazer frente às dificuldades que principalmente seu sistema financeiro enfrenta e, o pior, com as altas taxas de desemprego hoje existentes na Espanha, mais de 20%, e na população jovem, 50% da população jovem. Passado aí o pesadelo que ainda continua da Espanha, agora a Itália. E a realidade é que os Estados Unidos crescem também muito aquém do que a intenção do presidente Obama era retomar rapidamente o crescimento americano, mas isso não aconteceu, não tem acontecido, apesar de eu pessoalmente entender que pela tecnologia, pela competitividade, pela eficiência, os Estados Unidos voltarão a crescer, talvez não tão rapidamente como se imaginava, mas sem dúvida nenhuma vão debelar essa crise mal resolvida que iniciou-se em 2008 com a bolha imobiliária. Os países emergentes, especificamente a Índia, a China promovendo aí um pouso suave no que se refere ao seu crescimento, a desaceleração do seu crescimento, mas mesmo assim em taxas muito mais elevadas que o restante do mundo. Portanto, esse momento ele exige uma série de providências e o governo da presidenta Dilma tem tomado essas providências. Tem tomado essas providências para aquecer o consumo, tem tomado essas providências no sentido de incentivar a produção nacional, continuar gerando empregos, a economia formal crescendo cada vez mais. Amanhã, a presidenta Dilma reúne os 27 governadores num pacote de 10 bilhões de reais para investimentos nos estados, isso é fundamental. Portanto, o governo federal tem feito a lição de casa, mas nós temos outros desafios, e, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não poderia deixar aqui de registrar desafios que estão postos e que vão ser fundamentais para garantir uma política industrial e a competitividade da nossa indústria. A questão da energia tão falada aí, não só aproveitando a renovação das concessões, um projeto que é necessário que o governo encaminhe
para o Congresso Nacional, para, inclusive, garantir segurança aos investidores que esperam ansiosamente por essas novas regras. Ao mesmo tempo, a redução das tarifas, nós que estamos reduzindo os juros bancários, os juros de cartão de crédito, com a taxa Selic reduzindo dia a dia, agora sendo destravada, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, por essa medida provisória 567 com as novas regras da poupança, e que essas mudanças eram absolutamente necessárias, porque daqui a pouco a poupança ia impedir a queda dos juros, a queda da taxa Selic. O governo propôs uma alteração muito simples, respeitou os direitos adquiridos e a poupança continua com seus depósitos e a população confiando nas novas regras a partir da edição da medida provisória e, mais do que nunca, entendendo a caderneta de poupança como um investimento seguro, um investimento extremamente popular, um investimento que a caderneta de poupança, de certa maneira, a história dela se confunde com a história do nosso país, a história da poupança do nosso país, como o próprio nome diz. E, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos agora, e eu disse inicialmente, o desafio da redução das tarifas de energia. Muita gente querendo sair, querendo abandonar determinados investimentos, porque o custo de energia hoje assume valores que promovem uma perda de competitividade intensa em setores industriais, principalmente eletrointensivos, importantes. Portanto, esse é um desafio que nós precisamos perseguir. E junto com essa nova lei, ou junto com a renovação das concessões, nós temos o Código Mineral também. Um código absolutamente importante, composto de 3 projetos. O projeto da regulação, ou da regulamentação, melhor dizendo, do novo Código Mineral. Depois, a criação de uma agência reguladora e a CEFEM, os famosos royalties da mineração, um item tão importante, principalmente para os estados que recebem diretamente o impacto desses projetos de mineração. Então, nós temos aí uma pauta importante a ser discutida e uma pauta que, de certa maneira, desburocratiza ou cria as condições necessárias para que grandes investimentos surjam e, consequentemente, o Brasil faça frente a essa situação ruim que, lamentavelmente, outras economias mundiais enfrentam. Então, eu acho que a gente tem uma pauta importante, uma pauta de profundidade, tratando de temas que são absolutamente vitais, principalmente para desobstruir determinados setores que estão no aguardo dessas novas regras. Portanto, senhor presidente, eu entendo que ao longo desse ano ainda, mesmo sendo um ano atípico, com eleições municipais, nós vamos ter que fazer essas lições de casa, para fechar o ano discutindo assuntos dessa relevância e dessa importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E é importante registrar, num momento absolutamente importante, num encontro que tem um simbolismo fundamental, especialmente para a sustentabilidade, para o meio ambiente, que é a Rio+20. Quer dizer, esse compromisso nosso, no sentido de promover uma industrialização, fontes de energia renováveis, produzindo efetivamente um país em condições de sustentabilidade, garantindo para as próximas gerações a abundância de recursos que o nosso Brasil efetivamente detém. E, senhor presidente,
eu fiz esse preâmbulo. Existem outras questões também, como os royalties de petróleo, que eu acho que essa discussão vai se arrastar ainda, porque há uma contradição com relação àqueles contratos que já foram assinados relativos ao pós-sal e os leilões do pré-sal, que ainda não aconteceram. O 8º leilão até hoje não foi anunciado, e há uma discussão intensa. Inclusive a presidenta Dilma se posicionou com relação à questão dos royalties no que se refere a contratos já celebrados e os contratos futuros que estão diretamente ligados ou associados ao pré-sal. Mas esse é um outro tema também importante, e um tema que, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar discutir intensamente para que o pré-sal traga benefícios para o país. O petróleo não é só daqueles estados que estão no litoral. O petróleo é uma riqueza brasileira, é um bem da União. Eu citei alguns projetos que, no meu ponto de vista, são projetos fundamentais para o país, e não podia deixar de registrar o estabelecimento definitivo de uma política industrial. Até para, de certa maneira, nortear os investidores, nortear até o BNDES. Quer dizer, no sentido do BNDES cumprir o seu papel, mas dentro de uma ordem de prioridades, de um projeto de desenvolvimento econômico e social para o Brasil, mas especialmente um projeto industrial, que mais do que nunca o Brasil exige. Nós temos que fazer a lição de casa para que realmente a gente utilize esses recursos, os poucos recursos que temos, para efetivamente aplicá-los de uma maneira adequada e atraindo especialmente a iniciativa privada nacional e estrangeira, para que a gente faça esse esforço conjunto para consolidar o Brasil num dos países mais importantes, sob o ponto de vista econômico e também sob o ponto de vista social, de inclusão social, que é um processo que, graças às políticas de vários governos, mas intensificadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, promoveu aí essa migração de quase 40 milhões de pessoas para a classe C. Não poderia deixar de destacar também a necessidade de políticas de fronteira. O Brasil não resolve seus problemas se não tiver políticas regionais especialmente voltadas para a região de fronteira. E aí nós não só discutimos projetos de desenvolvimento regional, desenvolvimento na fronteira, porque como as pessoas não têm perspectivas, elas são aprisionadas pela ilegalidade, lamentavelmente, pelo crime organizado. Portanto, nós precisamos ter uma política de fronteiras e, acima de tudo, um sistema de defesa nacional competente. Muitas empresas estão se preparando para essa nova fase, onde a defesa nacional é fundamental, não só na região de fronteira, pegando aí a região sul, região centro-oeste, região norte, mas também a Amazônia Azul, onde nós vamos estar operando o petróleo do pré-sal a 300, 400 quilômetros do litoral. Então, os projetos da Marinha, os projetos da Aeronáutica, os projetos do Exército são absolutamente fundamentais. Não existe uma potência econômica se ela não for... O Brasil não será uma grande potência única e exclusivamente econômica. Para ocupar o espaço que o Brasil pretende ocupar no cenário internacional, o Brasil precisa ser uma grande potência militar também. Não sob o ponto de vista de enfrentamento ou de uma forma belicosa, mas sim no sentido de salvaguardar as suas riquezas, mas com equipamento, com tecnologia, com inovação e com aparelhamento adequado das nossas Forças Armadas. E, senhor presidente, senhores senadoras, senhoras senadoras, eu quero aqui registrar agora, para concluir a minha fala, sobre os debates que começam a ocorrer na Comissão de Assuntos Econômicos, que tratam especificamente do Pacto Federativo. Todos nós aqui vivenciamos intensamente o debate da Guerra dos Portos, o famoso projeto de resolução 72, que, sem dúvida nenhuma, se trouxe algumas dificuldades, mas que o governo federal mitiga através de uma série de outras ações, mas trouxe benefícios para boa parte dos estados brasileiros. E essa é a primeira medida que o governo
toma, especialmente no sentido de trazer mais competitividade para a indústria brasileira, para quem investe aqui, para quem gera emprego aqui, porque com alguns benefícios que portos brasileiros detinham, nós estávamos incentivando era emprego lá fora e criando uma competição absolutamente desigual dos produtos importados com os produtos produzidos aqui no país. E agora temos um novo desafio, que é o desafio do CONFAS, da unanimidade do CONFAS e dos benefícios que foram dados pelos estados. Esses benefícios, foram considerados inconstitucionais e o STF, o Supremo Tribunal Federal, pode vir a julgar ou pode vir a deliberar sobre uma súmula vinculante que trata esses benefícios todos como inconstitucionais em todos os estados onde eles foram implementados, alegando que esses incentivos não passaram pelo CONFAS. Então, nós precisamos primeiro regularizar essa situação, porque, senadores e senadoras, Vossas Excelências, imaginem o que isso representa para os estados, para a iniciativa privada e, consequentemente, para a população que vai ter que pagar por isso. Portanto, essa discussão da unanimidade no CONFAS é fundamental e nós estamos trabalhando com o Ministério da Fazenda, primeiro para regularizar os incentivos e depois para, eventualmente, em se mantendo a unanimidade, separar muito bem aqueles benefícios que podem ficar a critério dos estados e aqueles benefícios que são de interesse da federação. Hoje, inclusive, nós tivemos um debate com secretários de Fazenda de vários estados brasileiros. E o secretário de Fazenda de Mato Grosso citou um exemplo, que é do Grupo Rede, responsável pela SEMAT, que é o mesmo dono da Enersul, que é a companhia de energia do meu estado, Mato Grosso do Sul. O presidente da companhia quer pagar o ICMS. O ICMS tem multa, ele quer negociar essas multas. Para quitar essa dívida dele, o CONFAS precisa aprovar, e a aprovação é por unanimidade. Ele não consegue fechar um assunto que é do estado dele por causa da unanimidade no CONFAS. Então, nós precisamos separar muito bem aquilo que é do estado e aquilo que é da União. Então, é esse o desenho que a gente está procurando implementar, especialmente com o Ministério da Fazenda. É uma agenda importante, é uma agenda fundamental, como também é uma agenda importante, eu acho que amanhã, a despeito do lançamento desse programa de 10 bilhões de reais, os governadores vão tratar da dívida dos estados. Não só a correção da dívida, mas também o percentual recolhido de receitas. Muitos estados, meu estado, por exemplo, recolhe 15%. A proposta seria uma redução para 9%. E essa diferença, se fazer investimentos em Mato Grosso do Sul, pegar esse recurso e carimbar para investimentos em Mato Grosso do Sul, em infraestrutura, em educação, em saúde, setores absolutamente fundamentais para o meu estado e acredito para boa parte dos estados da federação. Eu não tenho dúvida que amanhã os 27 governadores vão tratar desse assunto, porque os estados não suportam mais. O senador Capiberibe, Vossa Excelência, foi governador do estado. O meu estado, quando negociou sua dívida, devia 2,2 bilhões. Nós já pagamos 5,3 bilhões e devemos 7 bilhões. Portanto, é uma dívida absolutamente impagável. Hoje, no debate com os secretários de Fazenda, o governo propôs Selic. Os secretários acham que pode ser, por exemplo, IPCA. Outra alternativa é uma correção fixa, uma taxa de juros